Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não importa o horário que você estiver ouvindo. Bem-vindo ao podcast Mesa de Gelo, nosso episódio número 3. Aqui nós estamos falando sobre rock europeu. Nos últimos episódios a gente vem cobrindo o Campeonato Mundial de Rock, que hoje, domingo, dia 6 de junho de 2021, que nós estamos gravando, o Canadá saiu campeão. Se você viu os nossos 2 episódios anteriores, estamos todos chocados com esse resultado. E Thiago Farias, meu amigo, o que foi que aconteceu nesse final de semana? Primeiro, saudações aí para quem tá vendo, bom momento, independente se é bom dia, boa tarde ou boa noite. É, o que aconteceu? Sabe, a gente comentou, desculpa, no programa anterior sobre a imprevisibilidade, o caos, a bagunça, etc. Foi justamente o que aconteceu. E o curioso é que todo essa imprevisibilidade levou a uma seleção tradicional a ser campeã com um time que ninguém esperava, com um elenco, com uma seleção, com jogadores que eram ali a seleção D do Canadá. Exatamente, exatamente. Eu dei esse apelido de Canadá D. Canadá D foi campeão. E eu vou começar aqui a compartilhar com vocês, galera, que o caminho dessas quartas de final, nós tivemos as quartas de final, nós chegamos a fazer uma previsão jogo a jogo, semifinal a semifinal e final a final. E quem assistiu o último episódio viu que a gente errou tudo, tudo, tudo. Não acertamos nenhuma previsão. O único jogo que a gente acertou foi Estados Unidos e Eslováquia, que era o que a gente tinha mais chance de acertar mesmo. Mas então vamos falar aqui jogo a jogo nas quartas de final, só para passar aqui uma, um resuminho para quem não pôde acompanhar de tudo, só para a gente também resumir o campeonato como foi, falar sobre todas as fases. Tivemos nas quartas de final, os Estados Unidos ganhou da Eslováquia, Canadá ganhou da Rússia, um jogo ali que já foi a primeira surpresa. Finlândia ganhou da República Tcheca num jogo bastante apertado. E a Alemanha ganhou da Suíça no shootout também, com bastante emoção, empate faltando segundos para o fim no tempo regular. Não sei o que você achou de maior destaque. Obviamente eu sei que você estava prestando atenção mais no jogo Alemanha e Suíça, mas eu, com destaque principal, eu achei o jogo do Canadá e Rússia bastante interessante, porque o Canadá ganhou essa nova vida no campeonato, que se classificou para as quartas de final na Bacia das Almas, perdendo os 3 primeiros jogos, classificando em quarto, podendo ter sido eliminado ali com a Letônia e a Alemanha jogando um jogo ali que poderia ser até um jogo de compadres, mas não foi. E a Rússia, que chamou mais gente da NHL, o Bobrovsky estreou nesse jogo, que foi o único jogo dele. Assim, ninguém esperava do jeito que o campeonato vinha decorrendo, mesmo com todas as surpresas, mesmo com todo o peso que tem a camisa do Canadá, tá até no nosso título do podcast hoje, que é o Canadá ganhando com o poder da camisa. A Rússia, ela acabou me surpreendendo negativamente. A gente até falou, eu não me lembro, até que eu falei que esse é o tipo de casca de banana que a Rússia costuma pisar nesse tipo de torneio, e aí não deu outro. O Canadá passou também na prorrogação. Assim, o Canadá acabou jogando muito melhor nesse jogo do que tinha jogado na primeira fase, em geral. A Rússia, apesar de poder. A Rússia não jogou mal, mas a Rússia também não jogou tão bem assim. Ou bem, assim. Então, o que aconteceu? O jogo ficou mais parelho. Com o jogo mais parelho, o Canadá foi ali, deu uma animada. Aquela primeira linha que. Depois eu até vou comentar mais sobre ela, mais à frente. Deu uma animada, fizeram um gol, tudo, tal. Na prorrogação foram lá e ganharam o jogo. Então, Sim, assim, é o que você falou, é a casca de banana que a Rússia tem escorregado e aconteceu outra vez.
outra vez. Foi uma pegadinha para a Rússia. E é aquela coisa também muito do canadense dele, um momento grande, contou muito a questão do Canadá. Se o Canadá, mesmo não estando com os melhores atletas, eles acreditarem que eles têm uma chance, e o jogo no overtime, uma jogada pode acabar decretando o resultado final, e não deu outra. Infelizmente para a Rússia, mais uma vez. Ano que vem eles vão voltar a jogar como Team ROC, Comitê Olímpico Russo. Ainda estarão pela punição e quem sabe vão ter uma melhor sorte em 2022. Comentando aqui o terceiro jogo, só para não passar por cima deles, a Finlândia acabou ganhando da República Tcheca num jogo que foi bem apertado, bem apertado. A Finlândia ganhou ali nos detalhes. Eu vi o time da República Tcheca com bastante chance, mas também foi essa barreira que a República Tcheca nos últimos anos não vem conseguindo passar, não vem conseguindo saltar esse obstáculo. Ela acabou caindo nesse mesmo ponto que aconteceu para a Rússia. A República Tcheca tinha mais jogadores da NHL, alguns jogadores jovens que a gente tem bastante esperança de que sejam bons no futuro, e o time da Finlândia foi mais consistente, foi mais coeso, não vendeu barato e ganhou com um placar mínimo. A gente comentou no episódio anterior sobre isso, né? Que era um confronto muito igual, muito próximo às duas seleções, e ia ser coisa nos detalhes, né? E foi exatamente o que aconteceu. A seleção tcheca, ela acabou jogando até bem, mas não foi tão assim bem, pelo menos. Como a seleção muito jovem, alguns jogadores ainda pegando mais experiência agora, para o futuro, eu acho que aí a gente pode cobrar um pouquinho mais dessa seleção tcheca. Agora nem tanto. Agora dá para passar. É outra geração, não é aquela geração que vinha tendo dificuldades e nesses jogos perdendo os grandes jogos. Então, assim, quanto à Finlândia, eu acho que a Finlândia é interessante, porque assim, a Finlândia joga muito bem, ela jogou muito bem o torneio todo, mas ela não conseguiu se destacar em momento nenhum. Os resultados dela destacam, mas ela jogando ali, ela não saiu, não apresentou nada de muito brilhante. Era bom, era uma seleção boa, foi vice-campeão com muitos méritos e tudo. E nesse jogo a gente viu muito isso. Faltou. A Finlândia podia até, em alguns momentos, ter feito mais gols, ter passado com maior tranquilidade. Não conseguiu. Faltou um pouquinho mais de qualidade, talvez, individual, técnica. Possivelmente tenha sido isso. Exatamente, uma das críticas que o técnico da Finlândia recebe no seu próprio país justamente é isso, que o hockey da Finlândia ele é um hockey muito eficiente, ele é um hockey, mas ele não é um hockey muito de entretenimento, não é uma questão, não é um jogo divertido de se assistir. O jogo da Finlândia é um jogo muito eficiente, é esse tipo de jogo que ganha de 1-0, de 3-2, e quando perde de um gol de diferença, mas que não tem muito margem de erro para a Finlândia. E essa foi uma das principais críticas que eles vêm recebendo nos últimos tempos. Mas, como você mencionou e como a história mesmo mostra, os resultados eles dão poder de argumento para que a Finlândia continue jogando do jeito que ela vem jogando nos últimos anos. E aí, no último confronto... Só voltar aqui rapidamente, antes da gente prosseguir. É exatamente essa questão. Pode não encantar, pode não ser bonito, pode ser até meio chato de ver, dependendo, né? Cada um vai julgar da sua maneira. Mas funciona. No esporte, às vezes, no esporte coletivo, às vezes o que funciona acaba sendo melhor, a melhor alternativa. Exatamente. E
assim como no futebol e outros esportes coletivos, o hóquei não tem diferença disso. Existem várias estratégias diferentes que podem levar à vitória. Não existe um modelo único que seja o mais adequado. Você pode ser ofensivo, defensivo, você pode ter um modelo mais pragmático, um mais, é, não sei, um correr mais riscos, mas eu realmente, talvez eu preferisse um rock talvez um pouco mais ofensivo desse time da Finlândia, porque eu acho que eles têm capacidade de fazer isso. Não acho que é um negócio que eles tenham necessidade de jogar dessa maneira por conta da qualidade dos jogadores deles. Aí eles tenham que recompor algumas qualidades para serem um pouco mais assim, mais pragmáticos. Acho que essa seria a palavra mais adequada. E eu concordo. Eu concordo com você nisso. Eles têm qualidade para fazer mais também. Exatamente, exatamente. E aí, passando para o jogo que para mim foi o jogo das quartas de final, no quesito emoção, que foi o Alemanha e Suíça, um jogo que ele era muito parelho também, que a Suíça, ela durante quase todo o jogo, ela conseguiu o placar e tentou manter ali, a Alemanha chutou muito mais, a Alemanha tentou e empatou, faltando ali questão de segundos, não me lembro se foi 34, 40 segundos, menos de um minuto para acabar o tempo regular no terceiro período, empatou, levou para prorrogação, uma prorrogação que os dois times se respeitaram muito, acabaram não tendo muita chance, e foi para um shootout, que aí no shootout a Alemanha ganhou, e eu abro as palavras aí para você, que eu sei que foi um jogo bastante eletrizante e que do ponto de vista dos dois países, foi um jogo marcante também. É, como nós comentamos anteriormente, era uma disputa muito parelha. Os níveis das duas seleções são muito iguais hoje. E o que acabou acontecendo foi o seguinte: a Suíça começou melhor o jogo. A Suíça foi lá, abriu os dois gols de vantagem. Só que a Alemanha foi entrando, ficando mais confiante, faz um gol, começa a atacar, 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 atacar. A Suíça perdeu o controle ali. E nisso a Alemanha conseguiu empatar lá no finalzinho já, com muita emoção e tudo. É, a prorrogação, o overtime, ele não teve lá. Teve duas chances boas, que as duas foram da Suíça, inclusive, se vocês pegarem ele nos melhores momentos, vocês vão ver. Eles colocaram isso no vídeo de melhores momentos, né? A Federação Internacional colocou. E aí chega no shootout, né? E no shootout, os goleiros indo bem, os goleiros indo bem. Acabou que a chance caiu no quinto, né? Na quinta penalidade da série, o Marcel Nubbels fez um gol tipo Peter Forsberg. Naquele mesmo jeito, assim, aquele gol impressionante. E a Alemanha passa com, assim, uma virada, uma coisa, assim, muito histórica para o time no Mundial. Exatamente. O Marcel Nobles fez a jogada do Peter Forbes que a gente chegou a falar aqui não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, que ele tem um jeito muito peculiar ali de ganhar do Canadá nas Olimpíadas em 94. O Canadá que não gosta do shootout. E acabou não precisando de shootout esse ano, nem ia ter mesmo, mas acabou não precisando. Muito legal para a Alemanha, e foi assim uma questão assim que bom, a Alemanha ali hoje ela está tentando se colocar nesse lugar que a Suíça já se colocou, que é um lugar de ela se mostrar para os outros times como uma ameaça. Não é mais um jogo que a Suécia, a Finlândia, os Estados Unidos, o Canadá vão jogar e vão pensar: esse jogo vai ser um jogo de 3 pontos. Que era uma coisa que acontecia antes, e é uma questão até natural, porque vai muito
esse campeonato se joga de ano em ano, e a Alemanha vinha numa fase em que já esteve em momentos melhores e agora está numa ascendência de novo, com um trabalho muito bom que a gente já também comentou no nosso episódio 2. Não estou mandando a galera aí ver os episódios 1 e 2 só por causa que eu quero cortar nada não, mas é porque só para a gente não parar muito do mesmo assunto, a Alemanha vem fazendo esse trabalho muito interessante, a gente destrinchou um pouco, e para mim esse Mundial, essa é a principal marca desse Mundial, que é esse jogo que nos anos anteriores que a Letônia vinha fazendo, que a Suíça vem fazendo, que é essa marca que vai ficar da Alemanha. A Alemanha é um time que a gente não pode mais, sei lá, entrar com esforço B, jogar 90%, porque não vem mais 3 pontos. Se a gente não jogar direito com a Alemanha, a gente perde. Exatamente. Esse jogo é o jogo que mostra ali a evolução do rock alemão, né? Nesses últimos anos, os talentos que estão vindo, os talentos que já tinha também, né? Eu acho que para a Suíça também, não é um resultado ruim, claro. Cai numas quartas de final lutando muito, jogando o que podia faltou um pouquinho ali, senão se com um pouquinho a mais ali, não sei o que talvez psicológico, talvez questão física, mas faltou um pouquinho ali para a Suíça conseguir segurar o jogo. E como não conseguiu, acabou sendo punida no final das contas, né? Eu acho que a Suíça ela vai ser um pouco desapontada no campeonato, com a mesma questão que a gente falou da Letônia, que é a questão de que ficar com aquele gostinho de que, poxa, se a gente tivesse apertado um pouco mais, dava para ganhar, e a gente sabe que se jogasse com a Finlândia, jogasse com o Canadá, eles têm a impressão deles mesmos que eles conseguiriam ganhar. Com todo respeito à Alemanha, quando eles olham para essa chave e pegam a Alemanha de todos esses outros times, tirando a Eslováquia, eles pensam, poxa, o caminho abriu para a gente tem uma chance. E isso é muito histórico do hóquei suíço, que já chegou em 2 finais até recentemente, chegou em 3 finais na história, as 3 contra a Suécia, se não me falha, e as 2 últimas contra a Suécia nesse século. Então é um time que ele tem essa experiência, ele está na expectativa desse próximo salto, que seria ganhar alguma coisa, que para ele seria algo histórico, mas ficou na história então essa vitória da Alemanha, que passou para a semifinal. Agora a gente vai começar pelo lado de baixo da chave, passou para a semifinal, como a gente explicou, teve um reseeding, não foi um bracket, teve um reseeding, então os Estados Unidos pegou o Canadá e o Finlândia pegou a Alemanha. Por conta do destino, todos os times que passaram eram do mesmo grupo. Um dos grupos morreu, que era o grupo que veio a República Tcheca, a Suíça, Rússia e Eslováquia, todo mundo foi eliminado. E aí acabaram pegando a ordem do grupo na primeira fase. Os Estados Unidos que terminou em primeiro, com o Canadá em quarto, Finlândia em segundo, com a Alemanha em terceiro. E a Finlândia confirmando seu favoritismo sobre a Alemanha. A Alemanha não sei se sentiu o jogo, mas contra essa Finlândia, dessa vez o esforço não foi suficiente. Não foi falta de tentativa também, mas a Finlândia fez um outro jogo seguro, em que, para mim, eles, apesar de terem ganhado mais uma vez, com a margem de diferença de 1 gol, eu não senti em momento nenhum que eles estavam em risco de perder, de ser eliminados. E é uma coisa que fala também sobre o hóquei finlandês e o povo finlandês em geral, que é um povo bastante concentrado, bastante frio. Falar isso muito dos pilotos de Fórmula 1 finlandeses, que eles são bastante focados. E em momento nenhum eu falei assim, poxa, acho que vai dar uma zebra nesse jogo. Não, pelo menos foi a minha impressão. O que eu, assim, eu posso começar falando o seguinte, o que o Niederberg, né, que é o goleiro alemão, foi o goleiro alemão na maioria dos jogos nesse torneio, o que ele fez anteriormente, ele acabou sentindo no começo do jogo, parece, e ele deixou
tomou um gol ali meio bobo no começo e tudo. A Alemanha caiu tomando 2 gols ali, atacando tudo, tomando contra-ataque. E a Finlândia foi ali dessa forma, controlando, segurando, sendo paciente, sendo. E a Alemanha vai atacando, 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 mas você vai vendo que parece que não vai acontecer. E realmente não aconteceu. Então foi como você comentou. Foi uma maneira inteligente da Finlândia de jogar. Não se desespera, não perde o jogo por bobagem. Não dá chance do adversário. Apesar do adversário ter até passado aparentemente mais tempo ali com o disco e tudo, a Finlândia não correu risco no jogo. Em momento nenhum. Sim, E, assim, a Alemanha aparentemente realmente sentiu. é, Depois vamos comentar mais sobre isso, sobre a Alemanha, enfim. Eu acho que vale a mesma coisa que o que eles fizeram contra os tchecos, que é essa de tá o suficiente, não vamos correr risco, vamos levando, o jogo é nosso. E foi o que eles fizeram. exatamente. Como se eu cheguei a ter um momento nesse jogo que se a Finlândia tivesse um power play, eu ia falar, eles não vão nem atacar, eles vão só segurar, vão matar os 2 minutos. É que eles vão estar com a vantagem, vamos acabar com 2 minutos aqui, porque esse é o tipo de jogo que eu tava vendo que a Finlândia ia fazer. É, e é um tipo de jogo que a Alemanha chegou a fazer antes muito. A gente até comentou isso. Que esse era o tipo de jogo que a Alemanha tentava fazer em muitas ocasiões e está tentando se desconstruir Sim. dessa narrativa de tentar ser um país que joga um hockey mais ousado, que ataca mais, que tem mais jogadores jovens, que tem mais velocidade, que tem mais técnica. E foi um pouco complicado para a Alemanha nesse sentido. Na outra semifinal, a gente volta de falar de Alemanha ali no próximo lado. Na outra semifinal, os Estados Unidos caiu de novo na sua casca de banana, porque os Estados Unidos têm também a casca de banana deles nesses mundiais, perdendo para o próprio Canadá, que eles mesmos já tinham ganhado na fase regular, na fase de grupos. Um jogo assim que o Canadá parecia um time diferente. Quando o Canadá joga contra a Rússia, ele ainda me parece um pouco o time da primeira fase. Lógico, o time da primeira fase ele era um time que demorou a se encontrar, ele é um time que estava um pouco mais irregular. E contra a Rússia ele vai crescendo durante o jogo. Você percebe que eles jogam mal o primeiro período, levam um gol. Segundo período eles melhoram, o terceiro período eles jogam mais ou menos e tomam conta da prorrogação. E nesse jogo eles já chegam de uma maneira diferente. O Canadá, para mim, ele já chega de uma maneira olhando para os Estados Unidos, já não carregando o peso da fase de grupos, olhando para os Estados Unidos meio que de igual para igual. Foi um jogo que a gente viu ali na América do Norte, se falou muito que é a batalha do próximo draft, quem vai ser o número 1, se vai ser o Owen Power, se vai ser o Matthew Beniers. E acabou dando mais para o Owen Power, que jogou muito bem, por sinal. Todos esses últimos jogos, que ele foi ganhando mais minutos, mais minutos, mais minutos, mais minutos. O Gerard Gallant foi cada vez mais tendo confiança nele. Daqui a pouco ele estava na terceira linha, na segunda linha, na primeira linha, jogando power play, jogando penalty kill, jogando mais de 20 minutos. Com 18 anos somente, nunca tendo jogado num jogo profissional. Então, uma história bem interessante. E, mais uma vez, os Estados Unidos para num adversário numa chave que talvez estivesse favorável para eles, para finalmente, como a gente falava aqui, continua o jejum desde 1960, os Estados Unidos não é campeão mundial. O que os Estados Unidos não podia fazer foi o que ele fez. Né? Eu acho que assim, tava aparecendo até pelo jogo contra a Eslováquia, né? Eles fizeram um grande jogo contra a Eslováquia e tudo.
Só que aí veio o Canadá no melhor dia deles. E os Estados Unidos talvez no pior dia deles no torneio. Coisas curiosas, né, que acontecem. É, acho que foi a melhor partida do Canadá nesse jogo. O Empower jogando que nem gente grande profissional que tem experiência de, sei lá, 3 5 anos pelo menos. E ele não tem isso. Pelo menos não em nível profissional, né? Ele não tem experiência, né? Eu acho que ficou. Esse jogo deu muito aquela sensação de que os Estados Unidos é a mesma sensação que a gente tem em outros momentos, com outros times, outras seleções. Agora vai, agora vai, não vai. Sabe? Tá perto, vai. É o momento certo. Os jogadores americanos jogando muito bem o torneio todo, só que não foi o dia deles. E às vezes tem disso, né? Num torneio de eliminação simples, né? Você só precisa perder uma vez para sair da disputa do título. Exatamente. E se você for ver a campanha dos Estados Unidos, durante o torneio todo, eles só perdem para a Finlândia, que foi a vice, e para o Canadá, que foi o campeão. Eles jogaram bem. Se você for ver homem por homem, eu acho que jogador a jogador, os Estados Unidos talvez tivessem um time até mais experiente do que o do Canadá. Se você for olhar aqueles stats de quantos jogos da NHL cada time tem, acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos estavam na frente nesse sentido. E tinha jogadores que estavam em atividade na Europa é, com maior contato, se não me engano, 3 ou 4 que jogam na Europa. O Canadá só tinha um, que era o Justin Danforth, do Vityaz Podolsk, da KHL. Ele vai jogar no Columbus no ano que vem. E muito, muito dessa questão mesmo, de essa barreira intransponível que os Estados Unidos criou para si mesmo nesses torneios internacionais, que no sub-18 eles são monstruosos, no sub-20 são perigosos e no profissional medíocres. É um negócio assim que é complicado. Só antes de, acho que, terminar sobre esse jogo, foi uma grande partida ali do Andrew Mangiapane, né? 2 gols e tudo, dando assistência. Ele que depois vamos falar um pouquinho mais também. O fazedor de pão. É... É comedor, Mangiapane. Comedor de pão. Comedor de pão, comedor de pão. Fico imaginando o que o antepassado dele fez para ter ganhado esse sobrenome. O terceiro lugar foi uma partida de duas equipes que, como a gente falou aqui, a gente, talvez mais os dos Estados Unidos, a gente esperasse um pouquinho mais na semifinal. Os Estados Unidos acabou ganhando da Alemanha. Foi um jogo que também a Alemanha não vendeu barato. A Alemanha se esforçou muito. Um jogo que a Alemanha levou para o máximo que conseguiu, mas o placar acaba dizendo uma outra questão. O placar acaba sendo, quem olha o placar do jogo e vê 6-1, fala, nossa, os Estados Unidos destruiu a Alemanha. Não foi muito bem assim, mas é muito interessante ver que os Estados Unidos, eles realmente tinham um time para passar por cima dos outros times. Eles tinham uma chance muito boa de talvez beliscar um ouro pela primeira vez em muitos anos. Não quero nem fazer a conta. E também eu achei um pouco de... no terceiro período, começou a ficar um pouco de pernas cansadas ali para a Alemanha. A Alemanha que jogou o segundo jogo da noite de sábado e jogou o jogo da manhã de domingo. Então eles tiveram muito pouco tempo de recuperação. Esse jogo da medalha de bronze. Aí você, lógico, para a Alemanha vale muito mais esse bronze do que os Estados Unidos, mas eles chegaram numa equiparação física muito complicada. Os jogadores da NHL estão muito mais acostumados com o back-to-back, que é basicamente o core roster dos Estados Unidos, é praticamente da NHL, e essa questão física para mim ficou muito clara no final do jogo, que os Estados Unidos dominou a Alemanha, e como a Alemanha não se rendeu e joga esse jogo que a gente já mencionou em alguns momentos, de correr risco, acabou levando 6 gols. Mas um bom resultado para a Alemanha e um bom resultado para os Estados Unidos no hockey.
é o país que fica com a medalha de bronze, além da medalha, ganha um troféu de terceiro lugar que ele leva para casa. Foi até legal de ver isso na premiação. E um gostinho também para os Estados Unidos, esse gostinho de quero mais, podia mais. A Alemanha acabou realmente perdendo muito no físico, deu para perceber. Os Estados Unidos jogaram bem hoje, né? Esse jogo foi hoje, bem cedo. Então, assim, eles jogaram muito bem, conseguiram aproveitar ali e fazer um placar até muito mais elástico do que o jogo aparentemente ia levar a ser. O que acontece? Para os Estados Unidos, eu acho que esse terceiro lugar foi ali aquele jogo assim para dar aquele sacode assim depois de um dia ruim, de um resultado ruim. E assim, eles terminam muito bem o torneio, foram bem o torneio inteiro, tinham o time para ser campeão. E fica esse gostinho também, né? Poxa, dava para ter passado a semifinal, mas não foi. Já para a Alemanha não jogou o que conseguiria jogar hoje. Eu acho que também tem o desnível, também acabou pesando, né, o desnível técnico entre os jogadores. Mas, como resultado de torneio, um quarto lugar para a Alemanha é ótimo. É ótimo porque mostra a força do trabalho que tem sido feito há mais de uma década com esses jogadores, com nomes que vão ir para a NHL, com nomes que estão na NHL, com nomes que não estavam nessa seleção, né? Eu acho que esse quarto lugar vale muito para mostrar o que pode ser o futuro. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho no final do programa sobre Olimpíadas, sobre eliminatórias para as Olimpíadas e sobre o que a gente vem para falar no resto dos próximos episódios, conforme for passando o tempo. Mas passando para a final, claro, para quem é fã do rock alemão, esse quarto lugar ele tem um gostinho bastante especial. Fazia muito tempo que a Alemanha não passava dessas quartas de final nesse torneio do Mundial, que é muito importante, que é muito celebrado entre os europeus. Temos sempre que lembrar isso, porque tem muita gente que me questiona, mas o Mundial é todo ano. Poxa, como é que é isso? Não fica chato? Não fica macio? Não. Você viu que quando abriu para a torcida no último jogo e das quartas de final, o pessoal foi em peso, todos os ingressos que tinha comprado. Mesmo com a Letônia eliminada, continuou indulgente, sem ser o pessoal dos próprios países. Então é um negócio que o Mundial ele chama muito a atenção do torcedor de rock. É um negócio que fica no imaginário do rock europeu. Ele fica pensando nesse negócio durante a temporada. Pô, vai chegar abril, vai chegar maio, vai chegar junho ali, e a gente tem uma chance. E é um negócio todo ano. Então você acompanha como se fosse um time seu também. Tem rebaixamento, tem primeira, segunda, terceira divisão. E é um negócio também que para os trabalhos de a longo prazo, o fato dele ser anual, ele ajuda na comparação e no segmento do trabalho. A Alemanha, ela comparando resultado ano a ano, é um pouco mais fácil de você qualificar o quão bem você está se desenvolvendo ou não. Eu acho que o fato de ele ser ano a ano ele é muito bom também por isso. Fora a questão financeira dele ser anual também, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso é óbvio. Ele paga as contas da IHF. Enfim, na grande final, que foi hoje à tarde, no nosso horário de gravação, às 2h15 do horário de Brasília, Canadá e Finlândia entraram para disputar essa final. A Finlândia ela saiu na frente 2 vezes. A Finlândia ela dominou uma certa parte do jogo, assim como no jogo contra a Alemanha, talvez até um pouco mais. Eu vi os jogadores do Canadá tentando fazer claramente o jogo físico, o jogo hard hitting, hard checking,
que é muito natural dos norte-americanos, tentando fazer double chase, tentando ser físico, tentando entrar dentro da cabeça dos finlandeses. E tem uma cena que para mim é muito interessante, que são 3 caras segurando o Marcus Antila, e o Marcus Antila, a cara dele não muda, a expressão facial dele continua a mesma. São 3 pessoas tentando bater nele, ele não fica bravo, ele não fica triste, ele não ri. E é um negócio assim, eu falo, nada vai tirar esses caras do sério. O jogo da Finlândia é assim, muito, muito forte mentalmente. O Canadá empata 2 vezes e a Finlândia correu alguns riscos nesse jogo. Teve uma jogada quando estava 2-1 ainda, que o goleiro ele sai para pegar o puck, o gol fica vazio, o jogador da Finlândia tem que desesperadamente voltar e fazer uma defesa, que foi um lance assim, foi muito a característica do jogo, mas que o Canadá ele empata 2 vezes, e assim como no jogo contra a Rússia, no free on free, no overtime, eles aproveitam o espaço, e é aquele negócio, na força da camisa, aquela coisa de acreditar que eles vão fazer o gol, acreditar que eles são o Canadá, que eles são mais fortes e não sei o quê. Não deu outro. O Canadá fez o gol no overtime, campeão pela 27ª vez. Lembrando que esse campeonato é anual, então é natural que os países que ganham mais tenham bastante títulos. Um torneio que tem mais de 100 anos. Um 3-2 assim que surpreendeu o mundo, apesar do campeonato ter sido um dos campeonatos mais surpreendentes desse ano, de todos esses últimos anos, com poucos jogadores da NHL, com muitas surpresas, sem torcida. A torcida ela geralmente tem um fator muito interessante nesses campeonatos. As torcidas europeias vão em peso. Você imaginaria a Letônia jogando em casa o campeonato todo com torcida, como é que ia ser, um negócio maravilhoso. E o Canadá, que a gente brinca, que veio com o time D, que perdeu os 3 primeiros jogos, que estava em crise, que os jogadores não sabiam onde colocar a cara, que o técnico mais procurado da NHL estava virando técnico que o pessoal já estava falando, pô, mas que negócio é esse? Que é o Gerard Gallant. Já estavam querendo a cabeça de todo mundo. O Canadá ganha um jogo, ganha outro, passa com uma combinação de resultados que tinham que acontecer 7 resultados de 8, e acontecem 7 resultados de 8, eles passam em 4º lugar. O último colocado, assim, eles foram o 8º colocado da primeira fase. Passam de fase, ganham na Rússia, ganham nos Estados Unidos, ganham na Finlândia. Campeão pela 27ª vez. Né, como eu falei, né, na abertura, o torneio das zebras, o torneio do caos, do diferente, acabou que o diferente aconteceu, mas de uma maneira igual. Né? Assim, o jogo começou ali, a Finlândia estava melhor, fez o gol, os canadenses pareciam um pouco mais nervosos. Só que aí chegou o segundo período, o Canadá foi começando a jogar, gostando do jogo, crescendo, empataram o jogo, e aí veio o terceiro período, começaram em cima, a Finlândia fez um gol. A Finlândia correu uns riscos ali meio bobos, mas e tudo, mas o Canadá foi atrás e fez o gol. Então tá lá, 2-2. Teve uma chance para lá, uma chance para cá, um jogo muito parelho. E aí foi para prorrogação. E aí a gente volta lá pro jogo entre as duas seleções na primeira fase, né? Eu não lembro que me veio uma ideia assim na cabeça depois que esse jogo acabou, que é o seguinte: quando eles se enfrentaram na primeira fase, a Finlândia podia ter eliminado o Canadá. Era só ela ter vencido o Canadá no tempo normal. Só que não aconteceu. E aquela história. A Letônia também poderia ter eliminado. Não, sim, E a mas Alemanha também. é porque assim, a Finlândia está diretamente envolvida com isso, né? Porque eles voltam a se enfrentar na final num jogo 2-2 e tudo indo para prorrogação. Quando você tem a chance,
aqui fazendo uma metáforazinha ali de história, de mitologia, fantasia. Quando você tem a chance, você tem que matar o monstro, senão ele vai voltar e vai te pegar. O que que aconteceu? O monstro voltou e pegou a Finlândia. E ali numa uma jogada ali, né, foi o Nick Paul e o Conor Brown, né? Uma tabelinha ali, tal, bem paciente, tudo. O gol do Nick Paul, Conor Brown terminando o torneio com 16 pontos, né? Maior pontuador, tô vendo aqui. O Canadá venceu. E o Canadá venceu e venceu assim, evoluindo, crescendo. Tudo que a gente tinha falado sobre. Que eu falei, né? Eu comentei isso, que faltava coesão. O Canadá encontrou a coesão, o time engrenou e passou pela Rússia, passou pelos Estados Unidos jogando muito bem e conseguiu ganhar da Finlândia. Com esses caras jovens, com esses caras que muita gente acha assim, ah, não, é o Andrew Mangiapane, é o Conor Brown, é os caras do Ottawa Senators, é o Owen Power, que nunca jogou profissionalmente e tudo. Eles foram lá e mostraram o que um bom jogador, um jogador de alto nível canadense pode fazer. Sim, aquela questão da mentalidade vencedora que a gente comentou um pouco aqui, aquela questão do acreditar, que o canadense ou o americano, eles têm muito disso nos esportes deles, seja universitário, seja júnior, seja profissional, sempre tem essa questão de que eu não quero ser o segundo colocado, senão eu sou loser, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e é assim desde criança. E a Finlândia não é diferente, e por isso fica essa questão, eu já tinha falado uns números aqui antes de começar a transmissão, vou repassar para vocês aqui, nos últimos 6 anos nós tivemos 5 mundiais, um ano de 2020 a gente não teve por causa da Covid, nos últimos 5 mundiais, 3 finais, 2016, 2019 e 2021, a final foi Canadá e Finlândia. Em 2016 o Canadá ganhou, em 2019 a Finlândia ganhou e agora esse último o Canadá ganhou. Por coincidência, eu digo, vendo muita atenção, a Finlândia teve mais time para ganhar, mais chance, maior merecimento para ganhar em 2016 e em 2021 e ganhou em 2019. E o contrário para o Canadá. O Canadá teve o time menos regular nos anos que ganhou. Só para levantar a bola da Suécia que a gente não falou nesse episódio ainda, que foi campeã de 2018 e 2017, que foram os anos não citados. O Canadá, ele teve essa questão. Eu também achei que o fator goleiro melhorou muito, que eu achei que os goleiros canadenses, que eram os dois do Coyotes, que tinha o Di Pietro também, mas ele não jogou, que era do Canucks, o Kemper e o Eddie Hill, eles demoraram a engrenar na competição. E eu achei que a partir das quartas de final, no jogo, quando começou a ficar decisivo, quando o Canadá entendeu que se ele perdesse mais um jogo, já era, que se os goleiros passaram a ter uma atuação de goleiro de NHL que rouba a série de playoff, que é um pouco dessa questão do que o Darcy Kuemper teve uma temporada atrás com o Arizona Coyotes, que ele chegou até ser cotado para concorrer ao Vezina e tudo, e eu achei que essa atuação dele foi bastante interessante nas quartas de final, segurou ali a Rússia com o Tarasenko, com todo mundo, contra os Estados Unidos, e nesse jogo contra a Finlândia também. E essa questão que você falou, escutamos muitos dos nossos amigos do rock europeu essa semana, tinham que ter tido jogo de compadres, tinham que ter matado o Canadá enquanto podia, porque você não deixa o seu adversário principal passar, você não deixa fazer isso. A Finlândia, se fosse para a Suécia ser eliminada, com certeza ela teria ganhado aquele jogo no regular. Eu tenho certeza. Você não pode fazer isso com o Canadá. Você tem que tirar ele. E o Canadá, ele vence. A gente brinca aqui que a Finlândia talvez merecesse um pouco mais, porque o torneio foi um pouco mais coeso, mas eu fico feliz de que o Canadá tenha ganhado jogando mais hockey e jogando um pouco mais do estilo que eu acredito que o hockey tem que ser jogado. O Canadá, ele é campeão pela 27ª vez. A Finlândia, aqui fica com o vice-campeonato, foi campeã já 3 vezes. O Canadá, ele empata em número de títulos com
a Rússia mais a União Soviética com 27. Agora os dois são os maiores campeões desse torneio, que volta em 2022, e agora a gente já começa a falar de futuro. Já deixamos o 2021 e vamos para 2022. Ele volta com o Campeonato Mundial, e aí ele vai ser na casa da Finlândia. Vamos começar a mostrar aqui na tela os grupos já do Mundial de 2022. Mundial de 2022 ele vai ser na Finlândia, em Tampere e em Helsinki. A Finlândia vai ser a dona da casa, muito provavelmente já com o público totalmente liberado, graças a bom Deus. Com certeza o mundo todo já vai estar vacinado, vamos estar todo mundo disponível, quem sabe já não estamos até lá na Finlândia vendo o jogo em loco, e o mundo do rock feliz de novo de poder ver o seu Mundial em 2022. E Mundial na Finlândia é uma questão muito legal, porque o finlandês ele coloca esse torneio deles como uma das prioridades máximas. A procura de ingresso para o torneio em 2022 já está tão grande que ele vai ter que ser igual às Olimpíadas, e a FIFA vai ter que ter sorteio para você ter o direito de comprar o ingresso, porque a procura já é grande demais. Então é um negócio que é bem legal. E como vai ser os mesmos times que jogaram esse ano, a federação já divulgou os grupos. Eu vou ler aqui. A gente pode até brincar um pouco de prever o que vai acontecer, mas muito difícil, porque tem muitas nuances que vão acontecer. Não sabemos como vai ficar o calendário da NHL, que tem a Olimpíada no meio, se vai ter NHL nas Olimpíadas, se não vai ter. E muito difícil de prever, porque a gente não tem como saber os times que vão entrar para jogar, com o que vai acontecer até lá, mas a gente brincar, a gente sempre pode. No grupo A, que vai ser disputado em Helsinki, na Hartwall Arena do Jokerit, da KHL, vão jogar o Canadá, o atual campeão, a Rússia, que vai estar mais uma vez com a ROC, que é a punição, infelizmente, a Alemanha, Suíça, Eslováquia, Dinamarca, Cazaquistão e Itália. Detalhe que em 2022 volta a ter rebaixamento, então um grupo com Cazaquistão e Itália no mesmo grupo pode ser interessante para os dois, porque o jogo Cazaquistão e Itália passa a ser importantíssimo. Importantíssimo. Quer falar alguma coisa sobre o grupo A? Eu quero, né? Já que estamos aqui, né? Vamos falar. Vamos ter aí, né? Canadá, os dois maiores campeões, né? Canadá e Rússia. Alemanha, olha aí, Suíça, legal ver os dois no mesmo grupo, vai ser interessante. Eslováquia, em teoria, essas 5 seleções, uma delas vai cair, né, na primeira fase. Então, a disputa ali pelo terceiro, quarto lugar deve ficar entre Alemanha, Suíça e Eslováquia. Dinamarca deve fazer ali resultado contra Cazaquistão e Itália, e talvez ali roubar um ponto, ser o fiel da balança ali dos outros 5. E realmente, né, para Cazaquistão e Itália, eles vão se enfrentar ali no famoso jogo de 6 pontos, né? Exatamente. E mais interessante para mim é aquele negócio de saber quem vai ser quem no futuro está brigando para essas 8 potências. Porque, por exemplo, para as Olimpíadas, a Alemanha e a Suíça já estão classificadas. A Eslováquia vai ter que jogar as eliminatórias. E a gente sempre fala de uma próxima Copa do Mundo, da NHL, que aí seriam com 8 times. E aí quem que entraria fora o Big Six? E os times que estão brigando para entrar sem ser o Big Six são esses 3. Então, é a chance da Eslováquia de mostrar que, olha, Alemanha e Suíça, porque, querendo ou não, infelizmente, para a Alemanha e para a Suíça, apesar de eu gostar mais dos outros dois, a Eslováquia, no hockey, tradicionalmente sempre foi superior. A Eslováquia, ela tinha a tradição vindo da Tchecoslováquia, foi campeã mundial também, já tem um título mundial, já teve bons resultados em Olimpíadas, como Eslováquia. Então, esse para mim vai ser uma questão muito chave e muito interessante.
Esses três times estão jogando um para tomar o lugar do outro. Literalmente, no ranking mundial, nas questões de torneios futuros, e são três federações que estão ali em briga ferrenha. E passando para o grupo B, que me parece bastante interessante também, Finlândia, Estados Unidos, República Tcheca, Suécia, Letônia, Noruega, Belarus, Grã-Bretanha. E entrando já nesse grupo, eu vejo a Suécia com um grupo difícil, porque eles vão querer fazer uma prestação melhor do que em 2021. A Suécia que tem tradição, mas que foi muito mal. E se você pensar com a cabeça da Suécia que jogou esse torneio, eu não me surpreenderia se eles ficassem de fora de novo, porque a Letônia é esse tipo de time que, se você demole, a Letônia vai passar em quarto lugar. Então, não deixa de ser difícil para a Suécia. Acho que a República Tcheca está mais consistente, os Estados Unidos depende de como vir, a Finlândia vai estar jogando em casa, então vai ser um time forte de qualquer jeito. E existe uma expectativa desde já, os caras já estão batendo tambor lá em Tampere, que quem não sabe, em Tampere, Patrick Laine é Deus, e estão batendo tambor para o Columbus não passar para os playoffs, porque eles querem que o Patrick Laine jogue esse negócio de qualquer jeito. Já estão lá batendo o tambor fortemente para que dê tudo errado para ele vir jogar pela Finlândia. Eu até acharia interessante ver ele jogando em Tampere, né? Porque ele foi ali em 2017? Ou 17? Ixi, agora esqueci. 2015 e 2016 foi a última Isso, temporada 2015 e dele no 16. Tappara. Isso, ele foi, né, inclusive o melhor jogador ali dos playoffs e tudo, Tappara campeão. Tampere ele é uma cidade também, né? Porque talvez ela não seja tão famosa fora do hockey, mas no hockey ela é a casa ali de dois grandes times, né? O Tappara e o Ilves. Então, assim, seria interessante ver o Patrick Laine ali jogando em casa, voltando ao lar. Lembrando que o Patrick Laine, nessa temporada em específico, ele é campeão sub-18, campeão sub-20 com a Finlândia, e ele chega na final do Mundial, faz gol e a Finlândia perde. E aí ele entra naquela briga com o Auston Matthews direta para ver quem vai ser o primeiro e segundo do draft, e fica aquele negócio até o dia do draft, quem vai ser primeiro, quem vai ser primeiro, quem vai ser primeiro. E acabou que Toronto Maple Leafs escolhe o Auston Matthews primeiro, ele vai para o Winnipeg Jets e hoje já está em Columbus, que é o seu segundo time na NHL. Muito interessante. Um grupo que talvez ele desgarre um pouco mais do outro. Eu acho que o outro grupo talvez fique um pouco mais parelho. Eu acho que os 5 primeiros times do grupo B são são equivalentemente mais fortes que os times mais fracos do outro grupo. Pelo que a gente conhece da Dinamarca e do Cazaquistão, eu acho que eles atrapalhem mais os times de cima do que a Noruega, Belarus e Grã-Bretanha possam vir a fazer no futuro. E também com rebaixamento, Grã-Bretanha, Belarus e Noruega ali vão disputar para manter as suas próprias cabeças na primeira divisão. É um processo, assim como a gente falou da Itália e da Grã-Bretanha, que estão trabalhando para melhorar no hockey, alguns jogadores novos, alguns jogadores sem ter aquele negócio de naturalização. Vamos chamar o nosso primo canadense, que tem muito italiano e Grã-Bretanha, que tem os caras do Canadá que jogam na ICHL, que tem tio que mora na Escócia, tio que é da Itália, o Mangiapane, quem sabe, podia jogar pela Itália. Não dá. Não dá mais. Não, dá. Pela regra dá. Dá sim, Pela dá regra, sim. ele teria que ficar 2 anos fora de convocação do Canadá em qualquer campeonato. E aí, se ele tiver o passaporte italiano, depois de 2 anos, ele pode ser convocado pela Itália. Então, você, torcedor italiano aí, em 2024, ele estaria elegível a jogar pela Itália. Quem sabe? Não é difícil. Não vai rolar. Depois do campeonato que ele fez esse ano, né? A gente até passou por isso, mas o Mangiapane acabou sendo eleito o melhor jogador, né? E assim, ele chega ali no quarto jogo, que ele chegou um pouquinho depois, né? Por causa do calendário.
ele chega ali justamente no quarto jogo, que é quando o campeonato muda para o Canadá, né? E ele se encaixa ali naquele esquema do Gerard Gallant, e muito bem e tudo, jogando com o Adam Hick, com o Connor Brown, né? E ajuda a levar o Canadá até o título, né? Então, assim, você torcendo aí por uma surpresa, né? Tudo dele indo parar na Itália e tudo. Eu não. Não, não torcer, até não torço. Eu preferiria que a Itália chegasse a desenvolver seus próprios jogadores e tudo mais. Mas é simplesmente isso que acontecia há uns 10 anos atrás, era exatamente isso que acontecia. A Itália tinha pouquíssimos jogadores que jogavam hockey, e tinha um cara que era italiano, que era ali de Little Italy, em Toronto, que tinha um tio que jogava na terceira divisão no Canadá, e ele falava, pô, quer vir jogar? Quero, pô, gosto de hockey, vou jogar. E jogava pela Itália, jogava pela Grã-Bretanha, e acontece isso com alguns outros países também. Já, enfim, já falamos muito sobre isso do Cazaquistão, de Eu falo Belarus, mas Belarus. com Itália e Grã-Bretanha era menos naturalização e mais por familiares. O Cazaquistão e o Belarus era mais jogador que vinha para jogar nos times e depois se naturalizava. Para terminar o nosso programa aqui, quem acompanhou os últimos três viu que a gente falou do Mundial de Hockey, mas o hockey europeu ele tem muito mais do que o hockey de seleção. Então, tem muitos planos aí para os próximos episódios. Nós vamos ter não só as Olimpíadas, como as eliminatórias para as Olimpíadas, que vão ser 3 grupos diferentes. Se eu não me engano, eles já estão até definidos. Eu vou até pegar aqui para passar para vocês. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre as Olimpíadas, falar sobre a questão dos atletas da NHL participarem ou não, enquanto eu pego os... Assim, sobre os atletas da NHL, para quem não lembra, a Olimpíada passada, né, foi em 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, eu falando Coreia do Norte quase, causando um incidente mágico sem querer, mas teve uma confusão, uma questão ali entre NHL, e IIHF e Comitê Olímpico Internacional, né? E acabou que os lados viram ali como é que se fala? Um puxa pra lá, um puxa pra cá e tudo, e os jogadores da NHL acabaram não indo, né? Eram questões financeiras, questões de, tem que bancar viagem, estadia, etc. Seguros, né, que os jogadores têm que fazer. Então, assim, o Comitê Olímpico até chegou a falar que talvez poderia punir a NHL por causa disso, né? Eles não terem liberado os jogadores para jogar e tudo. Eu acho que não vai acontecer. Para o Comitê Olímpico não é bom. Seria melhor falar assim que não, a gente entende tudo, vamos deixar isso para trás e continuar, tentar ter boas relações, né? Exatamente. O problema atual está baseado em 3 questões, porque na nova CBA da NHL, enquanto isso vocês podem ver os grupos já na tela, na próxima CBA da NHL, que foi assinada durante a pandemia, eles não assinaram, mas eles escreveram na CBA, nós de boa fé vamos apoiar, eles não disseram que vão concretamente, vamos apoiar caso dadas as devidas circunstâncias cumpridas, a ida dos nossos atletas aos Jogos Olímpicos em todas as suas edições durante essa CBA, que começa em 2022, seria o primeiro. E então existe uma questão de boa fé que os jogadores aceitaram uma CBA ganhando menos dinheiro por causa da pandemia, e a NHL falou assim, vocês aceitaram, então a gente vai fazer o possível para levar vocês para os Jogos Olímpicos, porque é uma questão que os atletas querem. Eles não querem pagar os próprios seguros, mas eles querem jogar. E os seguros de atletas milionários, para quem não sabe, também são uma fortuna. Então, o Comitê Olímpico Internacional e a IHF, que seriam quem teria que pagar, porque
A NHL disse que não paga esse negócio, não vai pagar, e com a pandemia não vai pagar ainda menos, vai querer pagar isso. E a questão principal é que para os jogadores da NHL jogarem as Olimpíadas, a NHL tem que parar, porque todos os times iam ser dizimados, perdendo seus atletas. Então tem 2 semanas que iam ter que ficar sem jogos. E para isso o calendário já tem que estar bloqueado ali em fevereiro, em março, em janeiro, para acontecer as Olimpíadas, os atletas irem para as Olimpíadas. E o principal questão é, atualmente, o Comitê Olímpico ele não está nem pensando, nas Olimpíadas de 2022. O pessoal lá, o Thomas Bach, o cara lá do Comitê Olímpico, todo mundo está pensando desesperadamente, ele está querendo que as Olimpíadas de Tóquio aconteçam, porque se elas não acontecerem, eu até acho que elas vão acontecer, mas existe, não é um negócio certo, é um negócio assim que hoje está em 60-40 ainda. Muitos protestos, muitas questões ali no Japão, eles querem fazer com que esse negócio aconteça. Porque se esse negócio não acontece, eles perdem muito dinheiro. E eu diria que se eles perdem dinheiro ali, com certeza eles não vão ter o dinheiro para pagar o seguro dos jogadores da NHL para a próxima Olimpíada. Então, eles ligam para o Tomás Bach, posso fazer o calendário? Não posso conversar sobre isso agora, porque 24 horas por 7 dias da semana, meu foco é fazer esse negócio em Tóquio decolar. E em algum momento alguém vai ter que falar, alguém vai ter que se apresentar. Os jogadores querem jogar. A NHL já falou que dessa vez eles não vão bater o pé, vão falar, vocês podem ir, alguém tem que pagar e não vou ser eu. Então essa é a complicação. Mas para isso ficar um pouquinho mais para frente, só explicando as Olimpíadas elas são com 12 times, com 4 grupos de... Não, perdão, 3 grupos de 4 times. 8 times se classificam automaticamente, que são os 8 primeiros do ranking mundial. Os 8 primeiros do ranking mundial são o Big Six, que a gente sempre fala, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Rússia e República Tcheca. Os 7º e 8º, respectivamente, no ranking mundial eram Suíça e Alemanha. Então eles se classificam diretamente para as Olimpíadas. O 9º país classificado diretamente, ele é a China, que vai ser a sede. Os Jogos Olímpicos vão ser em Pequim. Foi uma questão que gerou discussão, que a China, para ela ganhar essa vaga do país sede, porque não é igual no futebol, que o país, que na Copa do Mundo o país sede ele ganha vaga automática. Nas Olimpíadas você tem que mostrar que você tem atletas suficientes, que você tem um time desenvolvido para você ganhar a licença do país sede da vaga. E a Eslováquia, que seria o 9º país que seria o beneficiado caso a China não ganhasse essa licença, reclamou muito disso, alegou no Comitê Olímpico que a China não tinha time suficiente, não tinha número de jogadores suficiente, e foi muito engraçado, curioso, que quem defendeu a China foi o Jaromír Jágr, que é da República Tcheca, que é o tradicional rival da Eslováquia. Defendeu o direito da China de, como país sede, se classificar, e a Eslováquia vai ter que jogar, como vocês podem ver na tela, essas eliminatórias. As eliminatórias também são 3 grupos de 4, muito simples. O melhor de cada grupo vai se classificar para as Olimpíadas. Vocês podem ver também as sedes de cada grupo. Os 3 times cabeças de chave, eles têm o direito de sediar. Então vai ter o grupo D, que tem Eslováquia, Belarus, Áustria e Polônia jogando na Eslováquia, Letônia, França, Itália e Hungria jogando na Letônia, Noruega, Dinamarca, Coreia do Sul e Eslovênia jogando na Noruega. Não existe questão continental aqui, então passam para essa fase final das Olimpíadas esses 3 times, independentemente de continente, não tem nenhum tipo de impedimento por isso que a Coreia do Sul está aí, e outros times, por exemplo, como o Cazaquistão e Grã-Bretanha, foram eliminados na fase anterior. Esse torneio aqui vai acontecer em agosto, e
Em agosto, a NHL ainda não vai ter sido disputada, não vai ter nem training camp. Então, pelos acordos internacionais, todos os jogadores da NHL, porque já vai ter acabado a Stanley Cup, todos os jogadores da NHL desses países vão estar elegíveis para as suas respectivas seleções. E foi uma coisa que se falou muito, principalmente na Dinamarca e na Letônia, que tiveram alguns desfalques em questão de jogadores da NHL nesse Mundial, que o pessoal falou, olha, não vou para o Mundial porque em agosto tem um negócio que para mim é mais importante, que são essas eliminatórias. E já estou falando aqui tem um tempão, passar a palavra para o nosso amigo Thiago, não sei se você quer pincelar um pouco desses grupos e passar um pouco disso que vai ser o nosso próximo foco. Vai ter, além disso, vai ter o draft, vai ter outras coisas, mas para completar esse papo aqui com a classificação olímpica. Vamos lá. Grupo D. Grupo D, Eslováquia é favorita. Grupo E, Letônia é favorita. Grupo F, Noruega são favoritos. Então, assim, as cabeças de chave já estão um pouco à frente na questão teórica, em teoria pelo menos. Eles estão um pouco à frente dos demais. Mas, assim, no grupo D, será que... Não sei se a Áustria teria possibilidade ainda. Possibilidade tem, assim, em teoria, mas não confio muito. Belarus também não, então não vejo grandes surpresas vindo aqui nesse grupo D. Pode acontecer, claro. No grupo E, França também, Itália, Hungria, não vejo surpreendendo. No grupo F, Dinamarca. Pode surpreender a Noruega. Né? A questão do jogo, né? Eles vão fazer um jogo contra e aí essa questão aí do clássico nórdico, né? Isso, e a questão da Noruega jogar em casa, muito provavelmente com o público, pode ser que ajude bastante, mas é aquela questão que eu sempre volto, do jogador contra jogador. Se todo mundo que tiver disponível para a Dinamarca aparecer lá em agosto, eu acho que a Dinamarca é favorita. Eu colocaria a Dinamarca como favorita. Se a Dinamarca tiver Frederik Andersen, Lars Illers, Verdade. Lars Eller, Nikolai Ehlers, tiver os outros jogadores da NHL que eles têm, Alexander True, Johan Bytfield, tiver o Philip Larsen que joga na KHL, tiver todo mundo que jogar lá aparecer, eu acho que eles vão ter um time muito melhor do que o time da Noruega, que se tiver todo mundo disponível, quem estava faltando nesse grupo aí é o Matt Zuccarello. Eu não tinha levado isso em conta quando eu Então, pensei, mas sim, realmente, a Dinamarca tem. Os dois times completos, a Dinamarca é realmente favorita. e a Bem Eslovênia pensado. ela também teria o mesmo fator do Matt Zuccarello, que ela teria o Andrew Kopitar, que experientíssimo nesse tipo de torneio, ele já classificou a Eslovênia diversas vezes, sozinho. Não é sozinho, mas sendo o fator diferencial. Então, esse grupo F é o mais interessante disparadamente para mim. O grupo dele tem, teoricamente, Eslováquia, Belarus e Áustria, que tem campeonatos com times interessantes, então eles podem ter alguns jogadores que podem surgir um pouco mais, mas o grupo E eu acho que ele está mais centrado para a Letônia. A Letônia tem um trabalho mais forte, está muito mais na frente que a França e a Itália. E aí, depois de agosto, com esses 3 times classificados, aí sim nós vamos ter o sorteio dos 3 grupos da Olimpíada. Antes de terminar, só voltando a falar sobre assuntos para os próximos episódios, vai ter aí draft na NHL, e o draft da NHL ele tem sempre um ranking especial para quem joga na Europa. Tem muitos jogadores europeus também jogando na América do Norte, que vai ser interessante. Muitos jogadores norte-americanos jogaram na Europa esse ano por causa da pandemia, então vai ser um negócio muito interessante de acompanhar o draft. Muito provavelmente deve ter um episódio aí. Vamos falar também sobre Olimpíadas, eliminatórias, falar durante a temporada
sobre as ligas principais da Europa, e aí vamos começar a falar de KHL, SHL, NLA, DEL e todas as siglas que, para o pessoal que não conhece, se apresentaram num momento futuro, e Euro Hockey Tour, que vai voltar também, e esses Jogos Olímpicos aí que em 2022, com ou sem jogadores da NHL, eles são sempre interessantes, mas se tiver os jogadores da NHL, vai ser um momento assim muito mágico. Uma pena para quem mora aqui no Brasil, que o horário da China não ajuda quem quer assistir os jogos, mas que vai ser bem interessante. Queria agradecer a todos que tiveram acompanhando a gente nesse 1h10 já de programa, e passar ao meu amigo Thiago para os suas considerações finais, seus recados, se quiser fazer o seu jabá próprio, esse é o seu momento. É só agradecer, né, a quem ouviu sempre, e falar para me seguirem lá no Twitter, que eu falo muito de hockey. Vamos lá, tem muita coisa ainda. A temporada europeia acabou, mas a próxima já vem logo ali, tá logo ali, rapidinho chega. Então tem muita coisa pra gente discutir ainda, tem muita coisa pra gente conversar ainda, e tem a Olimpíada, que é sempre incrível. É isso. Exatamente. Sigam o nosso amigo Thiago, Rock Fanático. Você vai encontrar os links dele aqui na descrição desse vídeo, assim como nos outros. E fortalecer a ideia para vocês de sempre curtirem o nosso vídeo, compartilharem com seus amigos, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para quando tiver um próximo episódio. Às vezes vocês não vão estar esperando, porque agora a temporada acabou, talvez a periodicidade do programa ela diminua um pouco, mas vai voltar. Vai voltar com bastante assunto. E assim, pode voltar sem aviso. É igual eu tava vendo assim, o Hurler, que é meu time na Suécia, ele voltou a treinar. Mas não acabou a temporada em março, sei lá quando. Já tá treinando de novo. Já tá pré-temporada. Já qualquer dia desse, você pode acordar e tem outro podcast. Então você ativa o sininho para não perder o sinal da gente. Se possível, vai aqui na nossa descrição, procura Eurohockey BR, visita lá o nosso blog, visita a nossa página no Facebook, a nossa página no Twitter, e segue a gente para ficar por dentro de notícia de hockey, principalmente hockey europeu e em português. Foi um prazer estar falando com vocês aqui nessas últimas 3 semanas de Mundial, e muito em breve vamos voltar aqui, provavelmente falando de draft, de transferências e de eliminatória para a Olimpíada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Até mais.